enxaqueca, por exemplo, não tendo uma causa, a doença em si não tem uma causa, portanto é uma predisposição genética, sobretudo, tem uma série de fatores desencadeantes que é muito importante os doentes tentarem decifrar, nem sempre é possível, mas quando conseguirem identificar, há vários, não é? Quer dizer, o álcool, alguns alimentos, a ansiedade é um deles, o stress, portanto há aqui uma questão também neste sentido de se a nossa saúde mental estiver mais equilibrada, à partida não disputaremos tantas crises. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do DECPOT. Já sentiu uma dor de cabeça inesperada, de tal forma latejante que o impediu de assumir determinado compromisso familiar ou profissional? E ao contar aos amigos, famílias e colegas, sentiu que era só mais uma desculpa? No episódio de hoje vamos falar de um tema que ainda não tocou na ferida da sociedade, mas que chega a afetar muitos portugueses. As dores de cabeça e enxaquecas que se tornam muitas vezes incapacitantes. E para falar destas questões e tudo mais o que elas implicam, temos o convidado Filipe Seca, representante da Migra, a Associação Portuguesa de Doentes com Enxaquecas e Cefaleias, que nos vai explicar como surgiu esta associação, o seu trabalho e tudo o que ela representa. Olá Filipe, bem-vindo ao DECPOT. Olá. Olá, boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e por esta oportunidade de dar a conhecer a mais pessoas a Migra Portugal. A Migra surgiu, na verdade, surgiu assim de uma forma muito informal, num grupo de uma rede social em que existiam doentes a fazer partilhas de experiências de enxaqueca, de outro tipo de cefaleias, e depois houve aqui a vontade de alguns doentes de criarem uma associação que nos representasse, porque de facto percebemos que não existia ainda, não é? E havia informação muito dispersa acerca das cefaleias em geral, da enxaqueca em particular, e portanto sentimos todos essa necessidade. E surge, portanto, no dia 12 de setembro, que é o Dia Europeu da Ação na Enxaqueca, e estamos quase a fazer aqui 3 anos, portanto fazemos 3 anos. Somos muito jovens ainda. Muito jovem, claro. E a Migra, que é uma associação, lá está, muito jovem mesmo, lança-se neste projeto com consciência do impacto que pode ter na sociedade portuguesa. Como é que pensam impor-se em termos de comunicação, de imagem, de chegar ao cidadão? Como é que planeiam fazer esta aproximação, não só a quem sofre destas patologias, e que são muitas pessoas. Eu li uma publicação que o Filipe fez e que é forte, que diz que esta missão é dar voz a milhões de cidadãos que sofrem destas patologias, que são pouco conhecidas, são até quase que estigmatizadas, mal vistas, mal entendidas pela sociedade. Como é que vocês, Migra, se querem impor? Sim, é exatamente um bocadinho nesse sentido, não é? Para além de nós sentirmos que, na altura, quando nós nos juntámos, todos éramos doentes de enxaqueca, não é? E sentíamos que, para além de haver informação muito dispersa acerca do assunto, e muitas vezes contraditória, e muitos mitos à volta do assunto, havia aqui uma grande necessidade e eu próprio não sabia que a enxaqueca era uma doença, portanto é uma doença neurológica, e portanto esta aproximação e a criação da associação e também o trabalho conjunto, que é importante referir, com a Sociedade Portuguesa de Cefaleias, que nos deu aqui também um empurrão e um incentivo na nossa formação, fez-nos de facto tomar consciência que nós ali estávamos como sofredores da doença, mas que era importante alertar para a sociedade em geral, porque há muito este estigma de toda a gente tem dor de cabeça e de facto é importante perceber que há cefaleias e cefaleias, não é? E que há cefaleias que são de facto doenças neurológicas, e portanto nós partimos muito para esta missão com esse foco, não é? De desfazer aqui alguns mitos e fazer as pessoas, a sociedade em geral, perceber que é de facto uma coisa séria, que é uma doença, isso, e também, que é uma coisa que era muito desvalorizada no passado, que vai havendo tratamento eficaz. Portanto, as pessoas habituavam-se só a fazer um tratamento em SOS, mas há tratamentos preventivos que em muitos doentes podem ter eficácia. E havia muito este desconhecimento, havia muita gente que não sabia disto. Claro. E portanto há esta força
nestes dois sentidos, não é? Acho que foram assim as forças principais. Então, isso leva-me já até à segunda pergunta, e peço desculpa, parece que estou a monopolizar, mas lança-me já uma pergunta que eu tinha muita vontade de colocar à Migra e ao Filipe, que está aqui connosco, que é o facto da vossa missão ter por trás algo que não é muito comum: prestar informação ao cidadão, ao doente, sim, mas prestar informação cientificamente correta, informação certificada, acreditada, inclusivamente apostam na investigação científica. É uma missão muito clara e que nos leva logo a pensar, quem visita a Migra, e se não visitou, vá ver, vá lá espreitar, que vale a pena conhecer mais sobre esta associação. Fica aquela ideia de que muita da informação que temos nós, cidadãos comuns, é uma informação errada, é uma desinformação. Então, num mundo tão digital, e onde vocês estão presentes, têm o vosso website, têm as vossas redes sociais, neste mundo em que temos tudo à distância de um clique, há mais formação ou desinformação. O doutor internet pode ou não ajudar estes pacientes a perceber o caminho que devem seguir, ou na verdade a Migra entende que mais do que ajudar, só desinforma quem tem esta patologia? Pois, eu acho que existe de facto muita desinformação e existem fontes menos credíveis. Enfim, aqui o nosso papel é de facto disponibilizar sempre informação, como disse, cientificamente validada, mais uma vez em conjunto e com a Sociedade Portuguesa de Cefaleias e com a Sociedade Portuguesa de Neurologia. Muitas vezes até já aconteceu surgirem assim dúvidas muito específicas e nós fazemos esta ponte e este contacto. E para nós isso é mesmo importante porque, mas a base de tudo é sobretudo haver acompanhamento médico, não é? Portanto, é importante que as pessoas que sofrem destas doenças que procurem acompanhamento médico. Infelizmente o acesso aos cuidados de saúde nem sempre é muito fácil. Às consultas de especialidade, só para perceber aqui, dentro da neurologia há subespecialidade de cefaleias, portanto há aqui ainda esta particularidade, nem sempre é muito fácil conseguir ter este acesso. Claro que há cefaleias que podem ser tratadas pelo médico de família, mas há outras que depois precisam mais desta especificidade, mas de facto, para além de disponibilizarmos sempre informação cientificamente validada, aconselhamos sempre que haja também, em casos então mais graves ou mais intensos, em que a incapacidade causada pela doença é maior, é essencial haver aqui um acompanhamento médico, como é óbvio, não é? Filipe, falámos há bocado de boas campanhas de informação ao consumidor e falámos um bocadinho também do estigma associado, por vezes, a este tipo de patologias, por vezes são desconhecidas. A DECO esteve a explorar e descobrimos que tem a campanha, ou que lançaram recentemente a campanha Fora de Serviço. Querias contar-nos o que é que consiste esta campanha e quais são os objetivos da Migra para ela? Sim, quer dizer, esta campanha já é uma campanha do ano passado, salvo erro, Fora de Serviço, mas é de facto, foi uma campanha muito no sentido de alertar para esta... Aliás, eu julgo que o slogan até era temporariamente fora de serviço. Exatamente. Também é importante para nós, e frisar isto aqui, que os doentes, embora isto seja uma doença incapacitante, os doentes não são incapazes, ou seja, a maior parte dos doentes tem aqui umas características de resiliência e enfim, nós dizemos muitas vezes que às vezes temos que trabalhar logo mais à partida porque nunca sabemos quando é que a crise vai aparecer, não é? Portanto, temos aqui um jogo de cintura, mas de facto é importante perceber o temporariamente fora de serviço é porque de facto as crises de enxaqueca e outras cefaleias primárias, sobretudo, deixam-nos temporariamente fora de serviço. Fora de serviço. Filipe, peço desculpa por interromper, mas percebo a utilização aí do nós. Portanto, percebemos que o Filipe Seca, que está aqui em nome da Migra, desta associação tão jovem, é também paciente, também tem esta patologia. Partilha connosco um pouco esta experiência em nome pessoal, enfim, que te fez juntar este movimento e que vos fez, inclusivamente, criar esta associação. Como é que é ter esta patologia? Como é que se vive? Como é que se assume estar temporariamente fora de serviço? Sim, eu de facto sou doente de enxaqueca, diagnosticado já há algum tempo, sendo que
Em 2019 passei a ser paciente crónico, tinha mais doente, sendo que a enxaqueca é uma doença crónica, mas portanto, eu tinha mais de 15 crises por mês, portanto, mais de 15 dias de dor por mês. O que quer dizer, olhando assim, de facto, é assim uma... É um número assustador para quem para quem não sente nesse princípio esses episódios, quando ouve esse número, está assustado. Claro. Sim, e o que nós sentimos é que, de facto, neste grupo onde nós formámos a associação, nesta tal grupo informal de uma rede social, em que era que toda a gente procurava soluções, não é? E eu próprio sentia essa frustração porque comecei a perceber que de facto existiam no mercado tratamentos preventivos, continuava a ser acompanhado por neurologista, mas especificamente na enxaqueca, primeiro não há um doente igual ao outro, isto é muito importante que os doentes percebam. Não há cérebros iguais aos outros, não é? Não há mesmo. Somos todos diferentes. Sim. E depois, o tratamento preventivo que funciona com um doente pode não funcionar com outro. Claro. E, portanto, há aqui uma abordagem, muitas vezes até de tratamentos preventivos que não são específicos para a enxaqueca, mas que vão mostrando resultados e, portanto, os médicos vão tentando fazer essas abordagens e é aqui um jogo muito de gestão de expectativa, de frustração, até encontrar assim um equilíbrio. Pronto, finalmente eu acabei por encontrar... Sim. Acabei por encontrar aqui um tratamento com uma eficácia razoável. Claro que é uma doença que nunca se deixa de ter, portanto é uma doença que não tem cura, mas que pode ter tratamento, não é? E, portanto, isso é importante que se perceba. Essa mensagem é muito importante, é a tal luz ao fundo do túnel. Aliás, passando, volto ao vosso website e aos materiais dos mitos, eu fiquei muito focada nessa informação, porque é tão válida. A história da cafeína com limão, tantas outras mitos que lá estavam, que eu também conheço, porque tenho esse problema numa dimensão muito, muito menor, não tenho qualquer comparação com o que o Filipe partilhou agora connosco, mas na verdade essa informação é o ouro para quem está neste mundo e para quem sofre e que até se pode sentir muito mais só do que aquilo na realidade que é, não é? Sente-se mais só porque não conhece este grupo de gente que está a trabalhar esta matéria. E que serviços é que na prática um paciente, agora quem está a ouvir este DECPod, que eu espero que a Migra também partilhe em todos os seus suportes, não é? Quem está a ouvir, quem quer saber mais ou quem sofre em silêncio, que serviços pode esperar da Migra? O que é que a Migra, como uma associação privada, que tem utilidade pública, o que é que oferece ao cidadão? Paciente ou não, mas a quem bate à porta da Migra, o que é que encontra? Muito bem. Então, nós não prestamos propriamente serviço. Há algumas associações de doentes que têm já também outra dimensão. Enfim, nós somos, como disse, jovens, temos 3 anos, não prestamos propriamente serviço. O que nós temos é vários protocolos com prestadores de serviços dentro de áreas que nos façam também sentido e que com vantagens para os nossos associados. Temos este trabalho contínuo de ter de estar sempre a prestar informação válida e cientificamente validada aos nossos associados e vamos tendo alguns projetos que estão em curso. Temos o Migra Responde, que é uma linha de apoio ao doente, portanto que o doente associado tem alguma dúvida, enfim, sobre alguma sintomatologia, algum tratamento que está a fazer. Temos um profissional de saúde que está por trás dessa linha de apoio a dar resposta ao doente nesse sentido. Temos também grupos regionais de partilha, portanto, nós temos um projeto que se chama o Se Falar, temos grupos ao longo do país de, enfim, 6, 8, 10 pessoas em que vamos falando por até agora mais virtualmente, mas também já perto de contactos mais presenciais. Lançámos há pouco tempo um projeto que eu acho que é muito interessante e que até é um projeto global, que se chama O Caminho do Doente, que é exatamente, temos neste momento 5 webinars disponíveis no nosso canal de YouTube, que vão demonstrando a importância, o caminho do doente desde o contacto com o médico de família, a passagem para a especialidade, a gestão da terapêutica, o acesso a novas terapêuticas, os direitos e deveres do doente,
enfim, estamos sempre aqui a trabalhar um bocadinho também na literacia em saúde e tentando... Faz tanta falta. Sim, e eu acho que é mesmo importante o doente perceber que também é parte da solução, não é? Claro. Muitas vezes estamos frustrados e sem conseguir ver a luz ao fundo do túnel, mas também perceber que somos de facto parte da solução e que podemos aqui ser um contributo. Portanto, temos estes grandes projetos na calha, digamos assim. Claro. E estão a traçar o vosso caminho, claro, e estão a aproximar-se inclusivamente da sociedade, e é tão importante que a opinião pública saiba que estão aí e que trabalham e que podem ajudar e que podem lá estar prestar, porque é um serviço, não é? Não com este serviço, pensamos no serviço balcão, não, mas mostrar que pode bater àquela porta, pode tirar a sua dúvida, que há uma solução, isso é serviço mais do que público, é serviço de grande cidadania. O preço da fatura de eletricidade está a causar-lhe uma bela dor de cabeça? Procure o Gabinete de Aconselhamento de Energia da DECO, onde receberá recomendações para gerir melhor e de forma mais eficiente os seus consumos de energia. Contacte-nos pelo telefone 21 371 0200, por e-mail deco@deco.pt ou pela linha do WhatsApp 966 449 110. Já sabe, a DECO sempre consigo. Eu agora que não sou verdadeira doente deste tipo de problemas, e acho que tenho a sorte de dizer que não sou, talvez um dia aconteça, mas até lá vamos ver. Filipe, eu acho que temos que dar um passo e de perguntar qual é a diferença entre, ouvimos falar de cefaleias, ouvimos falar de enxaquecas, dores de cabeça, quais são as diferenças e como é que elas impactam o consumidor? Se estiver a ouvir este podcast, o que é que ele pode reconhecer como sinais de alerta, de algum cuidado, porque são eles que têm o primeiro passo de reconhecer, tenho este problema, preciso de aconselhamento, preciso de apoio. Certo. Então, cefaleias é assim o nome médico para dor de cabeça. Portanto, tudo o que é dor de cabeça é uma cefaleia, ok? Dentro das cefaleias há cefaleias primárias e cefaleias secundárias. As cefaleias primárias são doenças por si só. Nelas entram a enxaqueca, a cefaleia em salvas, que é uma cefaleia muito rara, mas extremamente incapacitante, que é até muitas vezes chamada de cefaleia suicida, porque é de facto uma dor excruciante, é assim uma coisa bastante impactante. A cefaleia de tensão, que é uma cefaleia que quase toda a gente experimenta alguma vez na vida, tem a ver também com tensão muscular, provocada muitas vezes por estados mais ansiosos, estados nervosos. Quando ficamos tensos e depois há um mal-estar geral. Explode. Mas há mais do que 200 tipos de cefaleias, salvo erro. Estávamos aqui um episódio completo só a falar. Sim. Há a enxaqueca, que é assim das mais prevalentes a seguir à cefaleia de tensão naturalmente, mas a enxaqueca tem de facto uma grande prevalência e é considerada a segunda causa de anos vividos com incapacidade a nível mundial. Portanto, é assim uma estatística. Tem mesmo... É sério, lá está. Aquele mito, isso não é nada, é uma dor de cabeça. Sim. Não, é real e afeta... É real e é sério. Sim. E particularmente a enxaqueca tem assim alguns fenómenos, normalmente não, são fenómenos neurológicos transitórios e que a fazem distinguir de outro tipo de cefaleias. Eu posso aqui descrever alguns, mas tem a ver com dor latejante, normalmente unilateral, hipersensibilidade à luz, aos ruídos, muitas vezes aos cheiros também, náuseas, vômitos também muitas vezes. Há quem tenha aura são de facto estes fenómenos transitórios neurológicos que muitas vezes são ou perda de visão ou perda de nitidez da visão, fala enrolada. Portanto, isto são tudo de facto sintomas da doença. Isto tudo dentro das cefaleias primárias. Depois, as cefaleias secundárias são cefaleias provocadas por outras coisas, não é? Seja por uma infecção, uma gripe, enfim, são cefaleias também muito trauma, um acidente. Um trauma, um acidente, uma doença até mais grave, enfim, um tumor cerebral. Isto são, de facto, cefaleias secundárias em que a causa principal não é quer dizer, tem uma causa principal, não é?
associada. Pronto, e acho que é sobretudo... é um mundo verdadeiramente complexo, não é? Exatamente. É um mundo complexo e que importa sempre ter um acompanhamento médico. E se for um consumidor e estiver a ouvir e ver este episódio e sentir algum destes sintomas, por favor, é sempre importante informar-se. Informe-se junto da Migra, que estamos fartos de falar de todos os materiais de comunicação e de informação que têm, por favor, informem-se. A última questão que gostaria ainda de fazer, Filipe, e se ainda chegarmos à parte final do nosso episódio, tem a ver com a questão da saúde mental, não é? Por vezes podemos confundir e associar que isto é tudo a mesma coisa e que não é nada a mesma coisa. Eu queria saber qual é o impacto da saúde mental neste tipo de patologias, o que é que se pode fazer, que tipo de mecanismos, de comportamentos é que podemos tomar para também prevenir este tipo de situações. Que são crónicas, sabemos, mas que podem, de certa forma, atenuar os efeitos de... Certo, de facto, esta distinção é importante, não é? As faleias primárias ou a enxaqueca, especificamente, é uma doença neurológica que se distingue de uma doença psiquiátrica, portanto, são dois mundos médicos distintos. Agora, de facto, há aqui algumas correlações, e acho eu até por experiência, e um bocadinho nos dois sentidos. Por exemplo, a enxaqueca, eu ainda não disse isto, mas a enxaqueca, por exemplo, não tendo uma causa, a doença em si não tem uma causa, portanto é uma predisposição genética, sobretudo, tem uma série de fatores desencadeantes que é muito importante os doentes tentarem decifrar, nem sempre é possível, mas quando conseguirem identificar, há vários, não é? Quer dizer, o álcool, alguns alimentos, a ansiedade é um deles, o stress, portanto há aqui uma questão também neste sentido de se a nossa saúde mental estiver mais equilibrada, à partida não disputaremos tantas crises. E depois também há no sentido contrário, que é este caminho muitas vezes é longo e há muitos doentes que não encontram aqui tratamentos preventivos eficazes e, portanto, esta gestão de expectativa, pode criar aqui algum estado depressivo, alguma tristeza, porque... Alguma tristeza, não há uma resposta, não é? Exatamente, ficam muito incapacitadas, ficam inibidas de poder estar em convívios sociais, outras vezes isto tem impacto a nível laboral e, portanto, há aqui, naturalmente, não é? A pessoa sente que não, completamente, enfim, frustrada e deprimida porque não está a conseguir dar a volta, sendo que o mais importante de se dizer aqui é o doente não tem culpa nenhuma, isto é uma doença. E, portanto, por muito que não queiramos sempre tentar gerir aqui todos os fatores desencadeantes, porque não é possível, e, portanto, às vezes acontece pensarmos, caramba, mas o que é que eu fiz para estar outra vez com uma crise? Não, isto é uma doença genética, tem uma componente genética muito forte, e muitas vezes é nada, é por tudo e por nada, e por muito que procuremos os fatores desencadeantes, muitas vezes não os encontramos, não é? É verdade. Muito bem. Filipe, estamos já a chegar ao fim do nosso TechPod, deste episódio que passou tão depressa, tão rápido, porque é uma matéria que nos fascina e apesar do direito à saúde também ser um direito do consumidor, na verdade, tanto eu como a Rita, neste caso representando toda a DEC, pouco sabíamos sobre este problema, sobre estas patologias, e pouco sabíamos sobre a Migra, agora sabemos muito e queremos trabalhar com a Migra, temos que pensar numa parceria DEC-Migra para chegar ainda mais longe e chegar a todos os consumidores, mas não podemos terminar sem fazer a nossa pergunta habitual. O que a DEC pode fazer? E neste caso, o que é que a DEC pode fazer para que o Serviço Nacional de Saúde deixe de ser uma dor de cabeça para os consumidores portugueses? Sim, isso é de facto um tema premente para nós, a questão do acesso aos cuidados de saúde e também a questão do acesso a algumas novas terapêuticas que têm sido disponibilizadas e que, enfim, é importante em relação às terapêuticas dizer que nem todos os doentes são elegíveis, porque muitas vezes os doentes acham que por haver finalmente uma terapêutica específica na prevenção da enxaqueca que são elegíveis, mas não, é sempre necessário o médico acompanhar e perceber. Mas, de facto, esta dificuldade de acesso aos cuidados de saúde é um tema que nós vamos abordar no nosso 3º aniversário. Vamos ter aqui também uma série de debates à volta deste tema, porque sentimos que há aqui uma dificuldade grande, desde que, primeiro, há muita dificuldade no diagnóstico, muitas vezes anda-se aqui anos até ser diagnosticado e bem diagnosticado, e depois até se chegar ao acompanhamento
por um médico neurologista especialista em cefaleias é assim enfim, nem há em todos os hospitais do país, não é? Quer dizer, pode haver hospitais que não têm este serviço disponível. Claro que um médico neurologista é perfeitamente capaz e há muitos doentes com enxaqueca e outros tipos de cefaleias que podem ser inclusivamente tratados por médicos de família. Isto também é importante dizer. Mas há casos mais complexos que têm muita dificuldade neste acesso e que isso é assim, um tema que está assim na ordem do dia para nós, porque ouvimos muitos associados a queixarem-se disto e, enfim, temos tanto a questão do acesso aos cuidados de saúde, como o acesso eventual à terapêutica. Enfim, a própria medicação SOS específica, os triptanos, tem valores elevadíssimos. Só para terem uma noção, estamos a falar de entre 15 a 18 euros, 6 comprimidos. Portanto, é assim um valor, e estamos a falar de pessoas que tomam isto quando estão com crises muito consecutivas, que tomam muito por mês, não é? Portanto, são tudo coisas, enfim, difíceis e que nós vamos estando atentos e percebendo, olhando para outras associações, ver como é que os regimes especiais de comparticipação, como é que funcionam, a questão também de doentes que eram acompanhados estas medicações preventivas novas começaram a ser comparticipadas, então pessoas que eram acompanhadas no privado, como é que podem fazer esta transição, porque no privado são medicações muito caras, enfim. Outra coisa que eu acho que um desafio que pode ser engraçado para a DECO é, pensando que 1 em cada 7 pessoas sofre de enxaqueca, não é? Portanto, imagino que dentro do universo DECO deve haver aqui muitos doentes de enxaqueca, perceber de que forma, até a nível laboral, se pode criar condições de flexibilidade, de isolamento temporário, enfim, haver aqui uma compreensão por parte da entidade empregadora, não é? Como é que, quase que pôr em prática, como é que se conseguiria pôr em prática algumas medidas que pudessem integrar enfim, e ajudar estes doentes a conseguirem ter... Quase como um estatuto do trabalhador com este problema crónico, não é? Pois. Algo que a protegesse, claro, é um direito que deve ser avaliado. Sim. Filipe, como há pouco disse, uma rapidez com que esta conversa correu, foi tão curtinho o espaço, mas foi muito bom. Foi para a DEC, foi extremamente interessante, enriquecedor, perceber que há outras associações a cuidar também da literacia em saúde, que é algo que a DECO também quer muito desenvolver. Ambos representamos os consumidores junto de muitas comunidades, lutamos pela formação e pela educação, portanto, a Migra vai crescer, temos a certeza, vai ser uma associação com um peso muito grande na opinião pública portuguesa e foi muito bom pensar que o nosso DECO pode, de alguma maneira, contribui para a vossa projeção e para o trabalho tão útil que fazem para a comunidade destes pacientes. Portanto, até ao próximo DECPod, espero que a Migra nos siga nesta aventura, nós vamos seguir-vos também com certeza, e muito, muito obrigada pelo teu tempo, Filipe, muito obrigada pela presença, foi um gosto estar aqui. Obrigado eu, em nome da Migra, e é isso, muito obrigado por estarem do lado dos consumidores. Muito obrigado. Obrigada.